Olá, meus queridos alunos, vamos à resolução de mais uma questão de física no tópico de vetores. Essa questão é bem interessante porque ela vai trabalhar com regra do polígono e ela vai trabalhar com o resultante de forças, mais de uma no caso, certo? Porque nós temos três. Lembrando que quando nós temos mais de duas forças, no caso aqui eu tenho três, eu tenho que combinar duas forças para achar uma primeira resultante e depois a resultante dessas duas forças com a terceira força que sobrar. Como aqui são três, faremos dessa maneira, ok, pessoal? Vamos à resolução. Três forças F1, F2 e F3, contidas em um mesmo plano, ou seja, são coplanares, estão aplicadas em uma partícula O, conforme ilustra a figura. F1 e F2 têm módulos iguais a 10 newtons, certo? É dado que o cosseno de 120 graus é igual a menos 1 sobre 2. Primeira coisa, observe essa figura daqui, tá? Aparenta que as três forças F1, F2 e F3 têm o mesmo módulo, mas vamos prestar atenção no que é que ele pede. Quanto vale o módulo de F3? Então repare que ele está pedindo o módulo de F3. Então se ele está pedindo o módulo de F3, aparentemente F3 era para ser igual a F2 e F1, já que pelo desenho aqui tem o mesmo tamanho. Mas ele disse que somente F1 e F2 têm módulos iguais a 10 newtons. Certo, pessoal? Então o que é que nós temos que fazer? Temos que ter cuidado com isso. Essa figura não está em escala, senão ele diria, certo? Então calcule o módulo de F3 para que a soma vetorial F1 mais F2 mais F3 tenha módulo nulo e também tenha módulo igual a 5 newtons e dirigida para baixo. Ela não pode ter os dois valores ao mesmo tempo, porque você vai fazer dois cálculos, um para encontrar o primeiro resultado e outro para encontrar o segundo resultado. Tanto é que nas alternativas tem dois resultados cada um, tá? Ok? Com exceção da letra E, que diz que os dados são insuficientes. Vamos ver se isso acontece. Então, primeiro passo, nós vamos traçar a resultante entre os vetores F1 e o vetor F2. Vamos lá. E vamos aplicar a lei dos cossenos. Então, o vetor F1, ele está apontando para a esquerda, como vocês estão vendo aqui, né? Na direção noroeste. O vetor F2 aponta para sentido e direção leste, certo? Ora, quando nós temos dois vetores formando entre eles um ângulo, que o ângulo no caso é 120 graus, para achar o resultante, eu passo uma paralela de F2, vindo para cá, não é isso? E uma paralela de F1 aqui. Vai ficar assim, ó. Ok? O toque das duas paralelas é o vetor resultante. Então, o resultante das duas primeiras forças, que é o vetor S. Certo? O que é que eu faço agora? Eu vou aplicar a lei dos cossenos, que diz o quê? Se eu quiser encontrar esse vetor ao quadrado, ele é igual à soma dos outros dois vetores, que no caso é F1 e F2, cada um deles ao quadrado, mais duas vezes o produto desses dois vetores, multiplicado pelo cosseno do ângulo que forma os dois vetores, que no caso é o cosseno de 120 graus. Lembrando que cada força F1 e F2 tem aqui o que? Módulos iguais a 10 newtons, eu vou substituir isso aqui embaixo. Substituindo aqui, eu vou ter que S2 é igual a 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais duas vezes 10 por 10, vezes o cosseno de 120, que é fornecido menos 1 sobre 2. Então, fazendo essa operação, eu vou cancelar, eu vou fazer o produto de mais com menos, que vai dar menos, né? Cancelar esse 2 com esse, que está multiplicando. Então, vai ser S2 é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, mais com menos dá menos, 10 vezes 10, 10 ao quadrado, não é isso? Esses dois 10 aqui eu posso cancelar, porque um é positivo e outro é negativo. Então sobra só 10 ao quadrado. Se S2 é igual a 10 ao quadrado, S é igual a raiz de 10, né? Ao quadrado, que no caso vai dar 10 newtons. Certo, pessoal? Então, até esse momento, alguma dúvida? Então vamos continuar. Então o que é que acontece? Eu achei a primeira resultante, que foi para essas duas forças essa daqui. Ela sobe. Mas existe o F3, que é justamente o que ele quer. Mas olha só o que é que ele pede. Ele quer que tenha módulo nulo. A soma vetorial, ou seja, a resultante entre esses três vetores F1, F2 e F3, que no caso eu encontrei a resultante primeira entre F1 e F2 é S, que vale 10, e o F3 que está para baixo tem que ter módulo nulo. Então vou ter que redesenhar como é que vai ficar essa força daqui. Como assim redesenhar? Ao invés de desenhar F1 e F2, eu vou desenhar só S, que ele já é resultante de F1 com F2. E agora eu vou traçar também F3. Então vai ficar assim, ó. O vetor S, ele é vetorialmente ele é F1 mais F2, né? O vetor S é esse vetor aqui, mais esse daqui, né? Esse daqui é esse, né? Aplicando a regra do polígono, né? Você desenha o primeiro vetor, depois o segundo na ponta do primeiro, né? Que ele vem para cá, que é paralelo a esse aqui. Por isso que S é F1 mais F2.
Algebricamente não é 10 mais 10, né? Porque algebricamente, se você fosse somar aqui 10 mais 10, ia dar 20. E você acabou de ver que S não dá 20. E S também é 10, certo? Esse módulo dele também é 10. Isso é vetorialmente. Então, eu vou ter isso aqui, né? Ó. Esses dois vetores que estão aqui em cima, ó, ele tem como resultante S. Mas o vetor F3 ele está para baixo. E o que é que ele quer? Ele quer que seja nulo, não é isso que ele quer? Ó? Ele quer que tenha primeiro o módulo nulo. Então o novo vetor resultante, que eu vou chamar de R1, é a resultante entre S e F3. Então olhe, entre F1 e F2 a resultante é S. Agora entre S e F3 a resultante é R1. E por que ela é dada pela diferença de S menos F3? É dada pela diferença porque ele quer... A gente está vendo aqui que uma está para cima e outra está para baixo. Então, a diferença entre os dois vetores é a resultante. Agora, tanto faz ser S por F3 ou F3 menos S? Sim, nesse caso sim, porque como é nulo, significa que esses dois vão ser iguais, né? Como é que eu vou ter uma resultante nula? Só se esse cara for igual a esse. Né? Então, eu vou só substituir. Ó. A resultante tem que ser 0. Substituindo, eu vou ter S menos F3 é 0. O S eu encontrei sendo 10. Menos F3 é 0. O F3 tem que ser 10. Justamente, ele sendo 10, é que S menos 10 é que dá 0, né? Já que S também é 10. Certo, pessoal? Até aí? Alguma dúvida? Tranquilo, não é isso? Vamos agora para a segunda etapa. Na segunda etapa, eu já tenho que o vetor resultante desses dois vetores aqui está aqui. Tá? Foi redesenhado só para vocês observarem essa figura de cá. Muito bem. E o vetor F3 está para baixo. O que é que ele quer agora? Ele quer que a resultante agora, ou seja, a soma vetorial F1, F2 mais F3, que nós vamos chamar de R2, tenha módulo agora ó, igual a 5 dirigida para baixo. Nesse caso, como é dirigida para baixo, significa que a resultante agora entre S e F3 tem maior valor o F3, já que é dirigido para baixo, né? O maior valor tem que ser F3. Não é isso? Se eu tenho uma força puxando para baixo e uma para cima, e ele diz que a resultante vale 5 para baixo, é porque a força F3 tem que ser maior. Não é isso? Então, a nova resultante vai ser F3 menos S. Nesse caso agora eu não posso fazer como aqui. Aqui tanto fazia ser S menos F3 como F3 menos S. Por quê? O valor dela tem que ser nulo. Quando é nulo, tanto faz a ordem das parcelas. Aqui não é nulo, é diferente de zero, é um valor igual a 5. Então tem que ser o valor do maior vetor menos o valor do menor vetor. O maior é F3 porque aponta para o sul. Então, substituindo, fica 5 é a resultante que ele quer, é igual a F3, é a resultante que ele quer não, que ele forneceu, o F3 é o que ele quer, menos S que continua sendo 10. Então, fazendo a conta, 5 igual a F3 menos 10 é igual a F3 menos 10 igual a 5, F3 passa para lá, dá 15. Vamos conferir? Realmente, ó, se eu pegar 15 e subtrair de 10, eu vou ter o resultante 5 para baixo. Certo, pessoal? Era isso que eu queria demonstrar para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima!